Oi, gente, tudo bem? As eleições são amanhã e eu vim conversar com vocês sobre quais são os sistemas eleitorais que a gente adota aqui no Brasil. São dois sistemas, o sistema majoritário e o sistema proporcional. O sistema majoritário é utilizado para os cargos do Poder Executivo, enquanto o sistema proporcional é utilizado para os cargos do Poder Legislativo. Então vamos lá. O sistema majoritário se divide em dois tipos: sistema majoritário absoluto e o sistema majoritário por maioria simples. E eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona. O sistema majoritário absoluta é utilizado para os cargos de presidente da República, governador dos estados e do Distrito Federal e prefeitos em municípios com mais de 200 mil eleitores e todos os vice-representantes desses cargos. Nesses cargos, você precisa de 50% mais um dos votos para eleger o candidato. E se você não chega nesse número, você faz um segundo turno com os dois candidatos mais votados. Enquanto no sistema majoritário, por maioria simples, você elege os candidatos a prefeituras com municípios com menos de 200 mil eleitores e senadores. E você não precisa de 50% mais um dos votos para eleger os candidatos. Você precisa de uma maioria simples, ou seja, qualquer maioria. Por exemplo, você tem 3 candidatos, X, Y, Z. X recebe 40 votos, Y 30, Z 30. X está eleito. Você não tem segundo turno nesse tipo de eleição. Bem simples o sistema majoritário, né? Então vamos entender agora o sistema proporcional? Então, a ideia do sistema proporcional, já que ele elege os representantes do legislativo, deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, é fazer com que a casa legislativa seja o mais fiel possível às ideias da população, que ela seja proporcional, que dentro da casa legislativa você tenha proporcionalmente representadas as ideias das pessoas que estão na cidade. Então você tem um cálculo que é feito para que isso aconteça. E aí eu vou explicar para vocês. Não é a maioria dos votos no candidato que vai necessariamente colocar eles dentro da Casa Legislativa. É assim que acontece, ó. A gente tem aqui no Brasil um sistema proporcional de lista aberta. Então a gente pode votar tanto no nosso candidato quanto no partido, na ideia do partido. Em outros países, você tem o chamado sistema proporcional de lista fechada, ou seja, você só pode votar no partido ou na coligação. Você não tem o direito de votar no candidato. Mas vamos falar aqui do nosso, que é o sistema proporcional de lista aberta. Então você vai lá no dia da eleição e vota no candidato ou no partido político, que é a legenda partidária. Votou? Votou. Acabaram as eleições. Aí eles vão fazer o seguinte cálculo. Eu vou explicar para vocês qual é o cálculo e quais são os nomezinhos técnicos. E depois eu vou fazer um cálculo e colocar ele aqui para vocês entenderem melhor. Então é o seguinte. Eles vão somar todos os votos válidos. O que são votos válidos? Os votos que não são brancos e nem nulos. Ou seja, só os votos que foram dados para partidos e para candidatos. Somados esses votos, eles vão dividir pelo número de vagas disponíveis, ou seja, pelos assentos que serão ocupados. Feita essa divisão, vai ser obtido o que é chamado de quociente eleitoral. Guarda esse nome, quociente eleitoral. Aí eles vão separar cada voto que os partidos receberam. Então, só voto que o partido recebeu. Partido X recebeu tantos votos, partido Y recebeu tantos votos, partido Z recebeu tantos votos. E pegar para cada partido os votos que ele recebeu e dividir o número de votos do partido pelo quociente eleitoral que foi obtido. E aí eles vão ter o quociente partidário. O que é o quociente partidário? É o número de vagas que o partido tem para ocupar dentro da Casa Legislativa. Ah, e ele pode ocupar essas vagas como ele quiser? Não, ele tem que ocupar essas vagas com os candidatos mais votados dele. Então, a primeira vaga do partido vai para o candidato mais votado, a segunda para o segundo candidato mais votado, e assim vai. Se o partido não atingiu o quociente eleitoral, ele não tem direito a ocupar nenhuma vaga, ok? Tendo feito essa explicação, agora eu vou fazer uma explicação com um número, um exemplo, para vocês entenderem bem. Então, vamos supor que no município Bolinha, nas eleições para vereadores, 100 pessoas foram votar. Ninguém votou, nem em branco e nem nulo. 50 pessoas votaram em legenda partidária, ou seja, no partido, e 50 pessoas votaram em candidatos, ok? Beleza.
Aí vão se somar esses votos e vão ter 100 votos válidos. Aí esses 100 votos vão ser divididos pelo número de assentos disponíveis, que são 10. São 10 assentos de vereadores a serem ocupados. E aí o resultado vai ser 10. O quociente eleitoral é 10. Ok? Separa aí, 10 de quociente eleitoral. Então, e aí vamos supor que no município Bolinha a gente tem o partido X. 20 pessoas votaram no partido X. Então a gente vai pegar 20 e vai dividir por 10, que é o quociente eleitoral, que vai obter o número 2. O quociente partidário do partido X é 2. Ele pode ocupar 2 vagas de vereadores. E aí ele vai ver os 2 candidatos mais votados que ele teve e vai ocupar 2 vagas. É assim que funciona o cálculo do sistema proporcional. Eu espero que vocês tenham entendido, porque é importante a gente conhecer os sistemas, porque eles foram escolhidos, e também é importante na hora da gente decidir o nosso voto, se a gente vai ter uma estratégia de voto ou não. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar. Muito obrigada por terem assistido até aqui.